Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos ver uma introdução ao CSS. CSS ou Cascade Style Sheets. O CSS, pessoal, ele descreve como os elementos são exibidos na tela, na hora que você vai imprimir os outros de mídia. Uma das formas de utilizar a declaração do CSS é através do Type Select, também conhecido como Tag Name ou Element Select. Neste caso, quando você utiliza o Type Select, ele aplica o CSS em todas as ocorrências da tag do HTML. Como exemplo aqui, nós temos a declaração da tag A no CSS, onde eu estou setando o background para ficar amarelo. Vocês podem perceber que, ao fazer isso, todas as ocorrências no meu documento HTML que tenham a tag âncora vão ficar com o background amarelo, como vocês podem perceber aqui pela imagem. Além disso, pessoal, eu posso utilizar também o Class Selector. O Class Selector se inicia com um ponto. Ele vai ser aplicado em todos os lugares onde você definiu esse nome de Class Selector na propriedade Class. Como exemplo aqui, eu tenho a declaração de um Class Selector com o label intro. Com isso, pessoal, toda vez que eu inserir o propriedade class junto com esse label, vou ter a aplicação desse CSS no meu HTML. Como vocês podem perceber aqui, esses itens aqui estão com o fundo amarelo. Aqui embaixo é a mesma coisa. Então, esse parágrafo, como eu tenho a aplicação da class, ele ficou com o background amarelo. Basicamente, pessoal, quando eu estou declarando o meu CSS, eu vou utilizar um selector, e aí eu vou declarar a propriedade do meu CSS e qual o valor que eu quero que seja aplicado naquela propriedade. Como no exemplo aqui, eu tenho a fonte e a cor. Um outro selector que nós podemos utilizar é o ID Selector. O ID Selector se inicia com o jogo da velha. Somente pode ser aplicado a um elemento, pois os elementos devem ter identificadores únicos dentro do HTML. A forma de nós declararmos é bem parecida com as anteriores. Então, nós declaramos com o jogo da velha e o nome do selector que você colocou. Percebam que esse nome do selector deve ser o mesmo que o ID que você colocou no componente que você quer aplicar aquele CSS específico. No caso aqui, esse parágrafo aqui está sendo aplicado o background amarelo, como vocês podem ver aqui nessa exibição. Além disso, pessoal, nós podemos utilizar a propriedade style dos nossos elementos HTML. Nesse caso, o CSS fica declarado na própria propriedade do HTML. Como vocês podem reparar aqui, eu tenho que essa primeira tag ficou azul e essa segunda tag ficou vermelha. Uma desvantagem de utilizar essa declaração dessa forma é que você não consegue reutilizar o CSS em outros itens HTML da sua página. Nós podemos ainda concatenar esses estilos de CSS. Como no exemplo aqui, eu tenho a tag P junto com a tag class do CSS. Com isso, pessoal, na minha página, somente vai ser aplicado esse CSS quando ele encontrar uma tag HTML P e também uma tag com a propriedade intro no class dela. Como vocês podem perceber aqui, eu tenho a tentativa de aplicação aqui, mas, como vocês podem ver, ela não é aplicada aqui, ou seja, ela não fica com um background amarelo. Só nessa última, onde eu tenho a combinação do parágrafo, mais o class igual a intro, então ele aplica o CSS. Eu posso ainda, pessoal, fazer o agrupamento de CSS. Eu tenho aqui a declaração de um P mais um class center. E aqui embaixo, eu tenho aqui embaixo o P mais o class large. Com isso, pessoal, eu posso fazer a combinação desses dois numa mesma tag de propriedade de class. Como vocês podem ver aqui, ele vai fazer a verificação se é uma tag P, como declarado aqui em cima, e aqui eu tenho a declaração de duas tags ao mesmo tempo, ou seja, eu tenho um agrupamento de tags. Com isso, ele vai aplicar esses dois CSS em conjunto, como vocês podem perceber aqui. Eu posso também, pessoal, agrupar várias tags no mesmo CSS. No caso aqui, eu tenho a declaração de várias tags HTML, H1, H2 e P, que vão utilizar o mesmo CSS. Como resultado, eu tenho que todas essas tags que aparecerem no meu documento HTML vão ter esse CSS aplicado, como vocês podem ver pelo exemplo aqui do lado. Existem, pessoal, algumas formas de eu inserir o CSS dentro do meu documento HTML. Uma delas é utilizando um arquivo CSS específico para fazer as declarações do meu CSS e é só importar utilizando a tag link. Além disso, eu posso utilizar um CSS interno, que nada mais é do que utilizar a tag style do meu CSS, como no exemplo aqui. Por fim, eu posso fazer a declaração da tag inline, como já dito anteriormente, onde eu utilizo a tag style, coloco as informações na própria propriedade do elemento HTML. Valeu, pessoal, obrigado.